A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, esteja no coração de cada um de vocês. Hoje é o nosso último dia da nossa leitura do segundo livro das Crônicas. Hoje nós iremos comentar rapidamente o capítulo 35 e 36. Aí você precisa prestar bastante atenção para você se situar na história do povo de Judá. Aqui nós estamos na última etapa, praticamente, antes do povo ser levado para a Babilônia como escravo, o povo de Judá. O rei aqui, a gente continua falando ainda sobre o rei Josias. O rei Josias, ele vai chamar o povo a voltar à prática da comemoração da Páscoa. A Bíblia fala assim que nunca houve uma comemoração tão grande, tão forte como essa do rei Josias, rei de Judá. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia fala assim que Josias e seus oficiais, eles vão dar muitas ofertas para o sacrifício. Por exemplo, Josias, ele vai dar, olha só, gente, 30 mil cordeiros para o sacrifício, e entre cordeiros e bodes, e 33 mil novilhos. E os oficiais de Josias, somando a soma de todos os oficiais, eles deram, entre cordeiros e bodes, 7.600 animais, entre cordeiros e bodes, e 800 novilhos. Era muita coisa, e a carne foi distribuída entre o povo, isso tudo ele chamando a atenção para a Páscoa. Só que acontece um grande problema. Eu acho que ele estava muito empolgado. Josias, nessa empolgação toda, ele resolve entrar numa guerra que não é dele. O rei Neco, que é o faraó do Egito, entrou numa batalha contra um outro inimigo dele, e Josias achou que poderia falar: não, ninguém mexe com meu amigo, não. Aí foi querer enfrentar o rei Neco, e o rei Neco mandou uma mensagem, falou assim: olha, eu sou egípcio, eu não estou entrando em guerra com você, então fica fora dessa guerra, essa guerra não é sua. A pior coisa, gente, é a gente querer entrar numa luta, numa guerra que não é nossa. A gente pode interceder, a gente pode orar, mas tem guerra que cada pessoa precisa passar para que ela possa ser edificada. Josias entrou na guerra e foi morto, foi ferido, levaram ele para Jerusalém e lá ele morreu. E aí Jeremias, que é o profeta do momento, ele vai fazer um lamento. Esse lamento de Jeremias, ele não está nos livros de Lamentações, porque no livro de Lamentações são lamentos a respeito da queda de Judá e da queda de Israel. Essa lamentação de Jeremias, ele é uma lamentação feita por uma pessoa que morreu, né? Ela é feita por uma pessoa que está morto, então ele está de luto, e aí ele faz essas lamentações por causa do luto, né? Então acaba a história de Josias aí. Aliás, Josias foi o último bom rei de Judá. Quem assume agora é só queda. Lembra da profeta Hulda? A profeta Hulda falou assim: olha, vocês estão lendo um livro que estava perdido, e aí vocês têm uma palavra de Deus para vocês. Vocês vão sofrer o dano, mas não nesse reinado de Josias, vai ser no próximo reinado. E assim acontece. Jeoacás, que é o filho de Josias, ele vai suceder o seu pai como rei em Judá. Só que a duração dele foi apenas 3 meses. E Jeoacás ou Joacás, tá? Depende da tradução. Ele foi levado preso pelo Egito, lá para o Egito, pelo rei Neco. E aí o rei Neco vai colocar como rei agora o irmão de Jeoaquim, que ele se chamava Eliaquim,
e o próprio rei Neco mudou o nome dele para Joaquim. É tanta coisa, né, irmãos? Então, Eliaquim, ele foi mudado, aliás, para Jeoaquim, tá? Jeoaquim. E esse Jeoaquim, ele foi muito mal. E ele fez o que é mal aos olhos do Senhor, ele cometeu muitos erros, e depois Jeoaquim é levado agora pelo rei da Babilônia. O rei Neco do Egito perde a guerra, o rei Nabucodonosor agora vai e toma Jeoaquim e leva lá para a Babilônia, certo? Então, aí no lugar desse Jeoaquim, aí sim vem um outro chamado Joaquim, que também reina durante 3 meses e também foi para a Babilônia. E aí Zedequias, que é o rei de Joaquim, começa a governar. E esse Zedequias, ele é colocado por Nabucodonosor como rei de Judá. Aí ele vai se levantar contra, e o reino vai só caindo, né? Ele se rebela contra Nabucodonosor, e aí só que os sacerdotes começam nesse momento a praticar muitas idolatrias. E aí então encerra aqui a situação de Judá. Judá vai ser levado cativo, né? E há um decreto assim, uma profecia, na verdade, que está lá em Levítico, foi profetizado por Moisés, quando Moisés fala: se vocês não temerem ao Senhor, vocês serão levados cativos por 70 anos, se vocês não guardarem o ano sabático. O ano sabático era o descanso da terra. A cada 7 anos, a cada 6 anos, no 7º ano, a terra tinha que descansar esse 7º ano. E a terra nunca descansou. Então, agora ela vai descansar os 70 anos, que dá exatamente a quantidade de anos que a terra não descansou. É interessante isso. E a partir desse momento agora, que Judá foi levado cativo para a Babilônia, eles vão falar muito sobre alguns utensílios, sobre o vaso, mas a Arca da Aliança não se ouve mais falar. Aliás, desse momento para frente, nunca mais ouviu-se falar da Arca da Aliança. Não se sabe aonde foi parar essa arca. Ela simplesmente sumiu. Essa arca não se fala mais nela. E aí vai ser dito pelo profeta que não foi Deus quem abandonou Israel ou Judá, foi o próprio povo que abandonou Deus. Então eles vão passar aqui 70 anos agora cativos na Babilônia. E nesse momento é o profeta Jeremias que está profetizando. É nesse momento que tem os profetas Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. É nesse momento que eles estão sendo levados para a Babilônia. A gente vai ver, quando a gente chegar mais à frente, nos livros proféticos, profeta Daniel, profeta Ezequiel, profeta Malaquias. Aí você tem que entender o seguinte: a partir de agora vão vir profetas que são considerados depois da Babilônia e antes da Babilônia e no próprio cativeiro babilônico. Então nós temos profetas que profetizaram. Esse profeta aqui, por exemplo, ele profetizou na Babilônia, ou antes da Babilônia, ou depois da Babilônia. Daniel, né? Ezequiel, quando foi que Ezequiel profetizou? Quando foi que... Aí a gente vai falando profetas por profetas, para você entender que esses 70 anos de cativeiro, ele é uma parte central da história bíblica. A gente precisa entender o cativeiro babilônico. O próximo livro que a gente for ler, Esdras e Neemias, ele já vai falar do fim dos 70 anos e da volta agora dos cativeiros que estão cativos, voltando para Jerusalém. O templo já está todo destruído aqui. Destruíram o templo, destruíram os palácios, está tudo acabado. Aí agora eles vão voltar de novo, eles vão retornar depois de 70 anos para restaurar os muros e restaurar o templo. Isso é a partir agora do próximo livro, que é o livro de Esdras.
Tá joia? Que Deus abençoe a sua vida e tenha uma excelente leitura.